Oi, observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre e aquele lance. O Velho na Torre traz vídeos para vocês às sextas-feiras, às 17h30. Na história sempre existiram muitos assassinos cruéis e desalmados. Temos Ted Bundy, John Wayne Gacy, Dennis Rader, o BTK, Jeffrey Dahmer, mas poucos não conseguiram ser capturados e julgados. Entre esses está o assassino do Zodíaco e Jack, o Estripador. Jack era um pseudônimo, bem como o Zodíaco, encontrado nas cartas que, supostamente, o assassino deixou para a polícia de Londres, mais exatamente do distrito de Whitechapel, onde ocorreram os assassinatos. Jack tirou a vida de 5 mulheres que geralmente são associadas à prostituição no ano de 1888, na chamada Era Vitoriana. As formas como as vidas foram extraídas das vítimas era bem peculiar, pois Jack cortava-lhes a garganta e abria o ventre cirurgicamente, deixando os órgãos expostos e tirando outros. E, de acordo com estudos feitos até os dias de hoje, acredita-se que o assassino tinha conhecimento, pelo menos um pouco, anatômico para realizar essa forma brutal de exposição. Bem, os suspeitos mais citados sempre foram o advogado Montague Druitt, o médico russo e criminoso homicida Michael Ostrog, um judeu polonês residente em Whitechapel, Aaron Kominski, o pintor Walter Sickert e o médico real Sir William Gould. Gould, por sinal, serviu como uma figura macabra no livro de não-ficção do escritor Stephen Knight, Jack the Ripper, The Final Solution, que serviu de inspiração para a minissérie ficcional de Alan Moore e Ed Campbell, do Inferno. Além do que, também tivemos a enciclopédia de Complete Jack the Ripper, A to Z, escrita por Paul Bagg, Martin Fido e Kate Skinner, e Jack the Ripper, Os Fatos Não Censurados, escrito por Paul Bagg. O título do Inferno se baseia em uma das cartas de Jack, onde ele começava com essas palavras. O livro de Knight é considerado por muitos como uma teoria da conspiração envolvendo a família real, um médico real, um taxista, um artista, as 5 mulheres que perderam a vida nas mãos de Jack e uma vendedora de uma doceria. A minissérie é dividida inicialmente em 16 edições, mais um prólogo e um epílogo que durou 8 anos, até ser encadernado em 572 páginas a partir de 1999 e desde então tem sido vendida assim. Lógico que parte da história de Moore inicia de pontos de vista dele mesmo e de suas pesquisas sobre os personagens que estiveram envolvidos. Moore inicia do Inferno com o ex-inspetor-chefe Frederick Aberline e o médium Robert James Lees, que participaram do caso, conversando sobre as mentiras contadas por Lees para tentar elucidar a morte das 5 moças, pois ambos moraram na mesma cidade após encerrarem suas atividades. Logo em seguida, partimos para como Sir William Gould engendrou a trama que tiraria a vida de suas vítimas. Com base na história tirada do livro de Knight, Moore inicia a história 4 anos antes, em 1884, quando o príncipe de Gales, Albert Victor, conhece a jovem vendedora Anne Crook e tem um caso com ela, tendo um filho bastardo e se casando inapropriadamente, pois era o príncipe herdeiro sucessor da coroa da Rainha Vitória. Como testemunhas do casamento, além do pintor Walter Sickert, sim, ele está aí na história, amigo do príncipe Albert, estava a jovem Mary Jane Kelly. Então conhecemos a história da ascensão de Gould, que tinha origem humilde e conseguiu se tornar um médico de renome, servindo até mesmo como médico da Rainha Vitória e se tornando um grande maçom. Temos figuras históricas no transcorrer da história, como o notório Joseph Merrick,
que ficou conhecido pejorativamente com o nome de Homem-Elefante. Na história, Moore mistura chantagem com tradição maçônica e cerimônias pagãs para justificar os atos de Sir William Gould, enquanto agia como Jack o Estripador. Ed Campbell, por sinal, com sua arte fantástica, nos faz viajar por toda East End e Whitechapel, mostrando pontos que, quando cruzados, formavam um pentagrama, que surgiu também como teoria para o que Jack fez com as 5 jovens. Moore, em sua história, tirada do livro de Knight, nos faz crer que o chefe de Polícia Metropolitana de Londres, Sir Charles Warren, estava de conluio com Sir William Gould para a morte das 5 jovens e, por isso, nunca se descobriu o verdadeiro assassino. Frederick Aberline surge quando Sir Warren precisa de um extenso conhecedor de Whitechapel, onde o inspetor-chefe tinha vasta experiência e, mesmo fadado ao fracasso, Aberline se dedicaria ao máximo para descobrir quem era Jack o Estripador. Nos é mostrado que Aberline não acreditava muito nas suposições e teorias criadas pelos outros membros da polícia, que iam desde um judeu, passando por açougueiros, até chegar à possibilidade de um médico, finalmente. Os oficiais, os policiais, criaram o avental de couro antes de receberem o nome de Jack em uma carta que, de acordo com a história, foi criada por um repórter que desejava mais notoriedade para o seu jornal. Seguindo com a história, Gould aproveitaria o nome para mandar um recado, pedindo para seu taxista e cúmplice, John Netley, que escrevesse a carta iniciando com do inferno. A carta dizia: Sr. Lusk, mandei para você metade de um rim que tirei de uma mulher. O outro pedaço eu fritei e comi. Estava muito gostoso. Posso enviar-lhe a maldita faca que usei se esperar um pouquinho mais. Assinado, me pegue quando puder, Sr. Lusk. Essa foi uma das 4 cartas consideradas verdadeiras e interligadas ao assassino em série, mas, de acordo com Knight e Moore, as outras 3 foram, como eu já disse, forjadas por um jornal, principalmente por iniciarem de formas diferentes. Liz surge na história como um vidente, conhecido da Rainha Vitória, que decide se envolver com o caso e trazer informações que pareciam plausíveis sobre o assassino. Temos até o advogado Montague Druitt também participando, que, de acordo com Knight e Moore, não tirou a própria vida, mas sim foi assassinado por policiais membros da maçonaria. Assim, percebe-se que existe uma questão com a maçonaria muito forte na história. Eu não sei se Knight ou até mesmo o próprio Alan Moore tinham algo contra os maçons, mas eles acreditavam muito que toda a trama envolvia a organização e suas tradições. O doutor William Gould, ele mesmo, parece um homem delirante, querendo reviver o passado glorioso do arquiteto Nicholas Hawksmoor e suas construções barrocas em Whitechapel. Moore também tem a sua própria criatividade, como eu já disse, ativa na história, principalmente nesses momentos de delírio de Gould. E quanto ao que acontece a Mary Jane Kelly, que viria a ser a última vítima, ou melhor, não de Jack, mas de Gould. De acordo com a ideia de Moore, a 4ª vítima, Catherine Dowes, perdeu a vida por engano, ou seja, John Netley fizeram uma confusão entre ela e Kelly. Outra confusão narrada, mais tirada da enciclopédia de Greg Fiedler Skinner, são os relatos das aparições de Kelly, a última vítima, durante e após ter sido destroçada, na falta de uma palavra melhor, por Jack o Estripador, ou melhor, por Gould. A história de Moore e Campbell recebeu uma adaptação em 2001, com Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm, Robert Coltrane e Jason Fleming. Mas, com uma grande distorção do que Moore e Campbell desenvolveram
na minissérie. No filme, com o roteiro de Terry Hayes e direção dos irmãos Hughes, Albert e Allen, Depp surge como Frederick Aberline, mas, ao invés de somente um inspetor-chefe, ele era um mero inspetor, vivia viciado em laudo e tinha suas visões, ou seja, a história de Aberline foi misturada com a de Leeds. Rob Coltrane surge como o sargento Peter Godley, braço direito de Aberline. Ele é uma referência ao policial George Godley, que auxiliou Aberline na desenvoltura do caso. Coltrane é um divertido policial, sargento, na verdade, que tenta manter Aberline são para ele desvendar o caso. Ian Holm surge como Sir William Gould, o médico real que, no filme, aparenta estar possuído quando ataca as mulheres e tira suas vidas. Já Jason Fleming é o comparsa, o cúmplice de Gould, o taxista John Netley, mas menos participativo na ação de tirar a vida das mulheres de East End. Heather Graham lidera o grupo das mulheres que perderam as vidas nas mãos de Jack, ou melhor, de Gould, interpretando Mary Jane Kelly, a última vítima do assassino. Uma outra estranheza do filme é a ligação criada por Terry Hayes entre Aberline e Gould e Aberline e Mary Kelly. A primeira é de que Gould serve como um guia para Aberline no caso dos assassinatos, explicando ao inspetor das possibilidades de ser uma pessoa instruída responsável pelas mortes das mulheres. Já a segunda surge de uma atração entre Aberline e Kelly, como se ele estivesse apaixonado por ela. Na história de Moore, ele cria um amor platônico entre Aberline e uma mulher chamada Emma, que lembrava muito o nome de sua esposa na época, que não vai à frente. No filme, Haynes transforma Emma em Mary Kelly, mas não levando em conta que o inspetor era casado na época, e isso diferencia muito o filme da história de Murray Campbell, pois a última se leva mais a sério do que uma ficção histórica. Jack o Estripador poderia ser uma figura folclórica da Inglaterra se não tivesse relatos sobre sua existência e suas ações. E, mesmo que nunca tenha se tido certeza de que ele foi, a história de Alan Moore e Ed Campbell traz à luz a possibilidade do que ocorreu. Não podemos ter certeza se Sir William Gould, que era bem idoso já na época, foi mesmo Jack o Estripador, e se John Netley, o taxista, foi mesmo seu cúmplice, bem como toda a maçonaria da época e a coroa inglesa. A única coisa que temos certeza é que 5 mulheres morreram por suas mãos. Outras tantas foram responsabilizadas a ele e que Jack o Estripador foi o nome mais lembrado entre os assassinos em série de todos os tempos. Seja ele um médico, um príncipe, um açougueiro, um artista, um advogado ou um judeu polonês, Jack o Estripador é um grande mistério que nunca teremos certeza de quem foi de fato. Jack o Estripador já se viu como história para filmes e obras não ficcionais, mas a história desenvolvida por Moore e Campbell traz uma pesquisa bem específica, mesmo que seja um relato ficcional. Do Inferno você pode adquirir em qualquer livraria virtual, mas eu vou colocar aqui embaixo, no comentário fixo e na descrição do vídeo, o caminho para adquirir essa obra maravilhosa de Moore e Campbell. A arte de Campbell é fantástica e, por conta dela, eu estou censurando esse vídeo aqui para maiores de 16 anos, pois tem algumas cenas que são bem polêmicas, podemos dizer assim. E o filme do Inferno, com Johnny Depp, Rob Coltrane, Ian Holm e Heather Graham, vocês podem estar assistindo na Star Plus. Está disponível, se vocês quiserem, deem seus saltos para estar assistindo essa obra, que eu tenho minhas questões com ela, mas é muito boa e interessante para se assistir. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo,
pode dar o dislike, problema nenhum, feedback aqui entre a gente. Eu também peço, que eu sempre peço aqui meus observadores, eles sabem muito bem que eu sempre peço isso, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo o que acharam do vídeo, se gostaram do vídeo, se não gostaram do vídeo, comenta à vontade, falem à vontade, porque eu gosto de conversar com vocês sobre os vídeos que eu posto, sempre. E outra coisa que eu também peço muito aqui, meus observadores sabem, se você está aqui comigo, eu peço para você também, compartilhe o vídeo, jogue esse vídeo para frente, traga mais pessoas para conhecerem aqui o Velho na Torre. Eu coloquei também no começo, peço aqui no final, muito obrigado por estar aqui comigo ainda, mas tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, clica nesse botão e não esquece nunca do peteleco na sinetinha para estar recebendo as informações dos vídeos que eu posto aqui no canal do Velho na Torre, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.